irmãos, a exposição da Escritura Sagrada em livro de Deuteronômio. Nós vamos abrir as Escrituras, Deuteronômio capítulo 25, versos 11 e 12. Deuteronômio 25, versos 11 e 12. Um dos textos que, pela dificuldade dele, eu gostaria de não pregar expositivamente, eu pularia esse texto. Mas nós sabemos que, quando Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, eu não posso me negar a expor a Escritura em todo e qualquer lugar, tendo em vista que ela tem, sim, utilidade para o povo de Deus. Texto de Deuteronômio 25, versos 11 e 12, diz assim as Escrituras Sagradas. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-á as mãos, não a olharás com piedade. Cortar-lhe-ás a mão, não olharás com piedade. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração, preparando-nos assim para ouvirmos a exposição da Escritura. Ó Santo Deus, Tu que falas e sabiamente falas, nós sabemos que, quanto a nós, Senhor Deus, nós não poderíamos, por nossa própria sabedoria ou entendimento, extrairmos da Tua palavra a Teu entendimento sobre essa verdade. E nós te damos graças por homens do passado que labutaram nesse texto. Nós damos graças, ó Deus, pela igreja. Damos graças, acima de tudo, pelo Teu Santo Espírito, que fala conosco e ilumina o nosso pensamento. E nós pedimos o Teu socorro mais uma vez, a fim de que a Tua palavra fale ao nosso coração. Ajuda-nos, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto, irmãos, de Deuteronômio 25, ele é um caso exclusivo, eu diria único, em todo o Antigo Testamento, onde uma mutilação é feita no corpo de alguém. Não há registro de mutilação na Escritura, pelo contrário, né? A lei de Otalião até usada diz isso, olho por olho, pé por pé, mão por mão, esse tipo de conceito é claro de um princípio de equidade da lei, né? Você vai encontrar muito claramente nos países ao redor de Israel, das nações ao redor de Israel, você vai encontrar também até hoje, né, em países muçulmanos, essa prática onde são mutilados, o corpo do indivíduo é mutilado. E aqui, aparentemente, quando eu digo aparentemente, porque me parece que é um caso clássico de mutilação, mas existe uma corrente interpretativa nesse texto que pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo aqui. Entretanto, todos os comentaristas que você pega para ler, todos eles, certo? Eles vão trabalhar em cima dessa tese de que é o primeiro caso de mutilação nas Escrituras, né? Tanto dos reformadores como pós-reformadores, todos eles que comentam esse texto lidam com essa situação associada à ideia de mutilação. O ponto em questão, e por que a gravidade do que está acontecendo aqui, a leitura do texto é simples, aparentemente. E o que está dizendo, usando eufemismo na linguagem, não é? Quando ele diz assim no verso 11, ele diz, no verso 11 ele diz, quando brigarem dois homens. É importante nós trazermos isso para dentro do contexto, certo? Acontece nos versos 5 ao 10, que nós tratamos no domingo passado, que a lei do levirato,
que trata exatamente sobre a lei do levirato. Quando acontecer de a mulher casar com um determinado indivíduo, e esse indivíduo falecer, morrer, sem dar descendência a ela, ou sem ter filhos, então aquele que é da casa dele, próximo dele, da sua casa, esse é o que o texto diz no verso 5, então, da sua casa, ele deve dar sequência à história do falecido. E nós então vimos a história de Ruth, como foi quando Boaz se casa com Ruth, no capítulo 4, e ele diz exatamente que é restaurada a descendência dos filhos de Noemi. É exatamente como é dito nesse texto. Então, quando na sequência, imediatamente após, não é, no verso 11, você tem uma outra maneira de lidar, só que agora ele está falando, veja, quando brigarem dois homens, então esses dois homens aqui, aqui está sendo falado de dois homens ali, um que morreu, que está vivo, agora ele está falando de dois homens aqui que devem procriar, entende? Aquele indivíduo, lembra lá de Êxodo 38, quando Judá e Tamar, os filhos que nasceram dessa relação, lembra muito bem que os filhos gerados, né, por Judá, por causa que ele se casou com uma cananeia, são filhos ímpios, e esses filhos se casam, obviamente, e são ímpios, e Deus mata os dois primeiros filhos de Judá, e dentre eles porque ele não quis procriar, porque ele não quis dar descendência para o seu irmão, por isso ele foi morto, diz o texto em Gênesis capítulo 38. Esse conceito de que era necessário procriar, e ele, em outras palavras, ele tinha a condição de fazê-lo, ele era homem, ele tinha a condição da virilidade em si, ele poderia fazê-lo, e ele se deixa, ele quer não fazê-lo, e ele peca contra Deus, ele é morto ali no texto sagrado. Acontece, então, que esses dois homens estão brigando aqui no texto. Isso é imediatamente após a história do levirato. Isso é importante, por isso que há uma certa conexão entre a história. E aí no verso 11, olha, quando brigarem dois homens, um contra o outro, certo? E aqui ele não diz, aqui é um caso literalmente hipotético, né? Não se sabe quem é, não é descrito, quando brigarem um com o outro, certo? E a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere. Então, quando os dois estão brigando, e aqui a briga física, obviamente, eles estão ali numa confusão e agredindo ao outro, e um está ferindo o outro. A esposa do que está sendo ferido chega para livrar o marido, e ela não encontra outro meio para livrar o marido, senão, diz o texto, pegar, como o texto coloca, as suas vergonhas. E isso é possível, e aqui entende, irmãos, qual é a ideia aqui da ideia de pegar na parte íntima e ali, obviamente, feri-lo com aquilo ali? Ora, se o indivíduo que não cumpre o seu papel de levirato, tendo ele condições de fazê-lo, ele vai sofrer os danos, logo, você ferir a masculinidade de alguém, ou você impedir alguém de que na possibilidade de gerar filhos ele não possa, por causa da violência, esse alguém também tem que pagar. Então, a reação da mulher, a reação dela naquele momento, tiraria daquele indivíduo, provavelmente, a possibilidade de dar continuidade à sua descendência. Por isso, então, ela é punida por isso. Ela é ferida aqui por isso. O que parece, num texto claro, não é que, pela maneira como ele vai lidar com eu diria, com a punição, parece algo desproporcional. Por isso que é necessário entender a razão que está por detrás da reação da lei. Porque o que está em jogo aqui, o princípio aqui são duas coisas, os princípios aqui são dois. A modéstia, a mulher, o cuidado da mulher, nesse particular, e nisso os reformadores vão bater muito nessa tecla quando tratam desse texto, particularmente Calvino, e depois o puritano Matthew Henry vão bater nessa tecla, e os comentaristas, de modo geral, vão usar esse mesmo princípio. Mas, por outro lado, não só a modéstia, o que está em jogo aqui é a questão da masculinidade. Quando
alguém busca tirar do homem a sua masculinidade, ou o aspecto dele dar continuidade à sua descendência ou à sua história. Se um morto podia dar vida à sua descendência por meio do seu irmão, é óbvio que alguém que estava vivo deveria dar continuidade à sua descendência, exceto se ele não pudesse, no caso de algum tipo de ele fosse mutilado ou coisa dessa natureza. E aqui, no caso, parece que a ação dessa mulher poderia causar um dano nesse particular. No paganismo, irmãos, ao redor de Israel, não é, essa era uma lei comum, mutilar alguém. O texto, então, diz, a lei diz assim, na sequência, ele fala no verso 12, cortar-lhe-ás a mão. Cortar-lhe-ás a mão. E aí a última parte do verso 12, não a olharás com piedade. Essa é uma expressão muito, muito forte, né? Não terás piedade dela. Não olharás com piedade, cortarás a mão. Qual é a natureza dessa ofensa, irmãos? Nós já vimos, então, são duas, basicamente. Uma, no que diz respeito à masculinidade, e o outro, no que diz respeito ao decoro, ou até mesmo podemos chamar da modéstia feminina, o cuidado com a sua própria conduta, com o seu falar, com a sua linguagem, com a maneira como ela se porta, a importância de coisas como essa, né? Entenda aqui que a causa é porque ela pega nas partes secretas dele, como o texto muito bem descreve. Como o texto descreve. A intervenção que ela tem, que ela toma, a maneira dela agir, né, mostra que ela fez, não com a intenção de fazer mal ao indivíduo por natureza, mas de proteger o seu marido. Mesmo com a intenção de proteger o seu marido, ela vai ser punida. E aqui é importante entender, não vai ser levado em consideração o fato dela tentar salvar o seu marido de um homem que o feria, uma vez que ela agiu de forma que não poderia ter agido. Ela poderia usar outros recursos, menos esse, porque era importante para a cultura e, obviamente, para a teologia e para a continuidade da raça de Israel. Esse era um aspecto importante. Em Êxodo, no capítulo 21, verso 18, irmãos, né, nós temos casos interessantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 21, verso 18, por favor. 18 em diante. Diz assim a Escritura. Êxodo 18, verso 21, Êxodo 21, verso 18 em diante. O texto diz assim: se dois brigarem, veja, Êxodo 21, 18 em diante. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com o bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano àquele que feriu, será obrigado a indenizar segundo o que ele exigiu o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinarem. E aqui, entende, há várias leis associadas a brigas, conflitos, danos causados por pessoas. Então você tem vários danos. Você está brigando com alguém, você pode causar vários danos. Você pode ferir alguém, você pode alejar alguém, né? E tudo isso a lei vai mostrar que isso deve ser tratado segundo as regras, segundo o princípio da regra. Acontece que, né, essas leis aqui, que vão governar esses casos particulares, elas não entram num caso específico que está sendo tratado aqui no texto de Deuteronômio 25. Continua falando de briga, conflito entre dois homens,
mas agora com outro viés. Lembre-se que por isso foi contado no contexto da lei do levirato. Por isso, então, a associação necessária entre as duas histórias. Nos casos do capítulo 21, os danos eram pagos segundo a necessidade ordenada pelos juízes. Mas aqui é um único caso onde, aparentemente, a mutilação é requerida. A habilidade do homem para ter filhos pode ser afetada pelo comportamento da mulher. Mesmo que isso não ocorresse com aquele homem, a prática dela exigia aquela penalidade. Né? É interessante notar ainda, irmãos, que o fato de que ela poderia impedir a continuidade da vida, né, você vai perceber que há uma necessidade de uma punição muito grave. Ela não morre, segundo o texto, a sua mão é cortada. Sua mão é cortada. Nós vivemos num mundo claramente chamado mundo de Deus, criado por Deus. E não é apenas o mundo de Deus, mas a lei também é a lei de Deus. Nós não podemos pegar a lei de Deus e dizer, eu não quero usá-la, não tem interesse nenhum. Mas é claro, como diz João Calvino, que nós precisamos entender a natureza e a essência dessa lei para aplicarmos nos dias de hoje. Nós não podemos simplesmente acreditar que essa é uma lei que deve ser continuada hoje, nesses termos. Mas o princípio, sim, há um princípio aqui que precisa e deve ser continuada, não é? Porque ela atingiu a masculinidade daquele homem. Mesmo ela tendo alguma razão em fazê-lo, ela quebrou a lei de Deus quanto a esse princípio. E crer, irmãos, significa manter-se na lei de Deus. Quando nós cremos, nós nos mantemos segundo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. É o que o texto, literalmente, aqui nos ensina. Outra coisa importante, é importante nós entendermos, no capítulo, nós lemos já no 21, verso 22 a 23, não é? Nós já vimos o caso de outros conflitos que acontecem ali e como a penalidade é dada. Acontece que a lei, no que diz respeito à mulher, nesse texto, não é? Ela tem uma ofensa específica e um cuidado específico. Nos casos de Êxodo 21, há uma ofensa específica e uma penalidade específica, que não é exatamente a mesma que é dada aqui. Por exemplo, nós temos um caso de um aborto acidental. A intenção do indivíduo não era matar ninguém, mas houve um acidente. Eles estão brigando. Então, nesse processo, uma mulher grávida, ela sofre um dano e, consequentemente, ela perde o filho. O homem, não é? O homem em que essa ação vai cair, o homem que vai ser punido por causa daquilo que ele fez, né? Ele recebe uma penalidade. E a penalidade é clara. O que acontece, mesmo que a criança ela nasça e viva, ele vai pagar por aquele crime. Não é só se a criança morrer, é se a mulher está grávida, imagina, ela está lá com 8 meses para ter a criança, uma briga, não diz o tempo, e aí ela entra em trabalho de parto por causa dessa confusão, ele vai pagar por isso assim também. Independe. O fato é, o que ele fez, independentemente do resultado, revela que ele precisa receber uma penalidade. Êxodo 21, verso 22 a 23, e Deuteronômio 25, 11 e 12, nos afirmam categoricamente que uma ofensa contra a vida, elas são tratadas por Deus com algo muito sério. Infelizmente, os rabinos, eles pegaram isso e reduziram a pagamento em dinheiro. Não é? Isso é que acontece hoje, paga-se algum valor em dinheiro. Isso é o que acontece no nosso dia. A vida ela foi diminuída, o valor dela, sem dúvida alguma. Entretanto,
Ali naquele texto, claramente mostra como a vida tem valor. E nesse caso em particular, no capítulo 25, 11 e 12, há uma penalidade, porque como é que a vida está em jogo? O que está em jogo aqui é a masculinidade, um homem que provavelmente, por causa da ação dela, poderá não mais gerar filhos. Seria esse um princípio claro. Aqui faltou, nós podemos dizer, irmãos, claramente, né, que num texto como esse, há uma conclusão clara. Ele diz, então vai ser cortada a sua mão, e não terás piedade dela. Porque, entenda que a piedade aqui, irmãos, ela, às vezes, quando você tem piedade de alguém que comete algo errado, você se associa com o criminoso, não com aquele que sofreu o crime. E é muito comum na nossa sociedade, nós temos piedade das pessoas que fazem o crime, que cometem o crime, e não da pessoa que sofreu o crime. E isso é muito comum na sociedade. E o texto diz, olha, não terás piedade. Veja, porque normalmente seria, não, ela é uma mulher, isso, hoje em dia seria isso, é uma mulher, ela estava se defendendo, ou tentando defender o marido, todo esse princípio. Mas o texto diz, não terás piedade dela. Não terás piedade dela. Vocês têm que ter consciência disso, o Senhor está dizendo. A minha lei, ela vai ser executada. Todo aquele que quebrar a lei vai sofrer a condenação necessária. Todo aquele. Em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 16, né, você vai encontrar lá, literalmente, Deus dizendo, então o Senhor consumirá todo o povo, então eles devem consumir ou destruir todo o povo que o Senhor, teu Deus, entregar nas tuas mãos. E aí ele diz, os teus olhos não terão piedade deles. Veja lá, Deuteronômio 7,16. Os teus olhos não terão piedade dele, diz o Senhor. A palavra piedade aqui e compaixão, utilizada no texto, elas são usadas de modo intercambiável, pode-se dizer. Eles vão traduzir a mesma palavra hebraica e a palavra grega até, irmãos. Porque Deus é o Senhor e somente Ele é o Salvador do homem. A sua piedade, a sua compaixão define graça e salvação. Não é o contrário, né? Porque a piedade do homem ou a compaixão do homem não define a piedade e a compaixão de Deus. É a piedade de Deus e a compaixão de Deus que define a piedade do homem e a compaixão do homem. Exatamente o contrário. Nós queremos, esse é o problema, nós temos um conceito de piedade e de compaixão e nós então dizemos isso para Deus. Deus é piedoso e compassivo, segundo eu sou piedoso e compassivo. Eu devo ser piedoso e compassivo, como Deus é piedoso e compassivo. E ele diz, ora, eu terei piedade de ti, mas ele diz, não tenha piedade deles. Eles devem ser destruídos, todos os inimigos serão destruídos. A lei vai ser aplicada, é o que o texto está dizendo. Você vai, por exemplo, você vai ver que o Senhor nos manda ter compaixão dos órfãos, das viúvas, tudo vem sendo trabalhado no livro de Deuteronômio, órfãos e viúvas. Na parábola do bom samaritano, que o Senhor mostra a piedade. Ele instrui literalmente, irmãos, o sentido da compaixão piedosa. A compaixão de Deus é governada por sua soberania, pela sua sabedoria e por sua graça. A compaixão, a nossa compaixão é governada pela palavra de Deus e pela lei de Deus. Se você quebra a lei de Deus para ter compaixão dos outros, você não tem verdadeira compaixão. O Senhor diz, não terás compaixão deles. Você vai cumprir isso aqui. Em Zacarias 7, irmãos, verso 9 a 10, né, o profeta diz assim, dessa forma, então, falou o Senhor dos exércitos, dizendo, executa verdadeiro juízo e mostra misericórdia e compaixão
cada irmão ao seu próximo. Jeremias, Zacarias, capítulo 7, verso 9 e 10. Zacarias 7, 9 e 10, ele diz isso. Ora, dessa forma falará o Senhor dos Exércitos, ou fala o Senhor dos Exércitos. Executa verdadeiro julgamento e mostra misericórdia e compaixão, cada um ao seu irmão. E não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E não pense coisas vãs ou mais no seu coração contra o seu irmão. Nós não podemos mostrar compaixão onde a lei de Deus requer julgamento. Deus ordena, então, que o limite da piedade, irmãos, né, é Ele quem estabelece, não o homem. Esse texto que nós estamos trabalhando em Deuteronômio 25 mostra claramente isso. O Senhor diz, não terás piedade dela. Por que isso é tão sério? Por que isso é tão sério? É sério porque, primeiro e fundamentalmente, nós temos aqui um caso clássico em que a mulher, ela, por praticar esse ato, ela quebra um princípio da lei do levirato que estava posto nos versos anteriores. Ela vai tirar a masculinidade. E qual o princípio, o que é que opera aqui por dentro desse princípio? Você imagina, irmãos, uma sociedade onde o homem se castra. Veja, uma mulher que, com a intenção de salvar o marido, porque ela não tinha intenção imoral necessariamente, a intenção era de salvar o marido, ela toma aquela decisão, ela é punida severamente, porque iria impedir ou poderia produzir ou fazer de um homem incapaz de gerar ou produzir descendência. Então você imagina um homem que por livre e espontânea vontade ou por pensamento próprio, ele decide mutilar-se, deixando por natureza o seu papel daquele que vai ser pai, que vai ter filhos, que vai ter descendência. Mães, nós quebramos essa lei quando nós criamos os homens feito mulheres. Não criamos homens como homens. Nós castramos os nossos filhos. Não chame o seu filho de maninha. Não chame o seu filho de maninha. Ele é um homem. Chame ele de homem. Rapaz. Trate ele feito um homem. Sim, menino não brinca de boneca. Menino brinca de carro, menino brinca de futebol, menino brinca com armas, mas não brinca de boneca. Sim, esse é um princípio bíblico. Não castre o seu filho, não tire a masculinidade dele. Esse é um princípio tão sério na nossa sociedade. E é isso que está por detrás da lei. Um ato aparentemente tão sóbrio revela a seriedade de atos como esse. Não trate, não crie os seus filhos, senão, se forem homens como homens, para que eles possam fazer aquilo que Deus ordenou para eles.
tão necessário que eles aprendam a fazer coisas de homem. Nós vivemos hoje uma sociedade, irmãos, efeminada. Cada vez mais efeminada. Onde que as pessoas mais se preocupam, literalmente, é com a aparência física. Homens que passam horas em salão de beleza. Homens que passam horas. A nossa sociedade vai se tornando estranha. E essa lei vai sendo quebrada de maneira fluídica e generalizada na sociedade, tirando a masculinidade dos meninos, dos homens. Uma mulher que age apenas com essa intenção recebe uma penalidade como essa. Quanto à mulher, quanto ao princípio em si, por mais, e é importante isso que João Calvino, com muita sabedoria, quando ele lida com esse tema, ele vai descrever dizendo, ora, há um problema aqui na essência do princípio da lei, e não da lei em si, há um problema básico, fundamentalmente, naquilo que a mulher pratica, é o que está no coração dela, e o que está no coração dela, diz ele, é a falta de modéstia, a falta de decoro. Isso as mulheres devem guardar o seu coração, guardar o modo de falar. Na sociedade dos nossos dias, eu digo a vocês, irmãos, a lei de Deus protege a mulher. Se alguém que ama a mulher é o Criador dela, e as suas leis protegem a mulher na sua essência. Protege ensinando-a como falar, ensinando-a como proceder, e ao mesmo tempo botando limites para que o modo dela agir não leve à punição e ao sofrimento. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Nessa sociedade que abandonou a Deus e, consequentemente, rejeitou sua lei, eles seguem o seu próprio coração. A sociedade que Deus estabeleceu na sua palavra, que segue a sua palavra e o seu evangelho, tem como princípio fundamental isso: preservar o homem nos seus papéis e a mulher nos seus, para o bem deles e para o bem da sociedade. A nossa sociedade tem produzido dois tipos estranhos: homens efeminados e mulheres imorais e indecentes, linguajar inapropriado, linguajar impuro, porque dizem a mulher precisa ser igual ao homem, tem que ter o direito de homem, e com isso elas se tornam num linguajar que não é próprio para uma mulher, não se respeita o decoro, não se respeita o limite, não se respeita o princípio básico da feminilidade. E o Senhor está dizendo, ora, a ação dela, por mais que tenha sido protetora e buscado salvar o seu marido, revela no coração dela um princípio claro que deve ser condenado. A mulher precisa ter modéstia no seu vestir, no seu falar, no seu comportamento, na maneira de sentar, no linguajar próprio.
Não fale palavras desse mundo, não use linguagem mundana. Não foi para isso que o Senhor lhe fez, não foi para esse fim que Ele lhe fez. Não. Foi exatamente para que fosse estabelecido a ordem. E a lei protege a ordem. A lei protege a ordem. Que punição foi essa que foi dada a ela? Será que de fato essa é? Será que de fato aqui nós temos um caso único na Escritura de mutilação? Deixa eu dar uma segunda opção para os irmãos de interpretação desse texto. Não vai mudar os argumentos que nós estabelecemos anteriormente, mas apenas uma visão que mostra que não houve mutilação aqui nesse caso. E as razões são as seguintes. Eu queria lhe mostrar, a punição foi grave, mas não houve mutilação. Seria esse o primeiro caso de mutilação? Eu penso que não, em nenhum outro lugar na Escritura você vai ter mutilação com uma condenação justa nesses textos, tá certo? Apesar da própria lei dizer pé por pé, mão por mão, ou coisas dessa natureza. Ora, o que é que acontece aqui, irmãos? A palavra hebraica, veja, o texto lá no verso diz assim, se ela pegar pelas mãos, né, com as suas mãos, as partes secretas do homem, diz o texto. E a palavra mão em hebraico ali é a palavra iad, que é a palavra comum, mais comum para a mão, esse é o termo comum de hebraico, para o hebraico, certo? É como se fala mão em hebraico, é iad. Só que parece, quando diz cortar a sua mão, a palavra mão aqui não é a mesma palavra para mão que ela usou para pegar nas partes secretas do homem. Então, é possível que essa palavra, que a raiz dela vem da palavra que significa curva, literalmente curva, e o verbo cortar, ali no texto, né, é usado, por exemplo, pelo profeta Jeremias para falar, cortar a barba. O que é cortar a barba? É fazer a barba. É tirar a barba. Então, cortar ali, no sentido claro, seria como um ato de depilação. Eu posso usar o termo verbo, pode significar isso. É verdade que esse verbo cortar pode sim tirar alguma coisa fora, pode significar mesmo, mas tem o sentido também de cortar a barba, no sentido de fazer a barba. Esse é o verbo comum para isso. Não é o verbo, por exemplo, usado para fazer uma aliança, cortar a aliança, é o termo hebraico. Não é esse verbo cortar utilizado aqui, mas é um verbo particular, distinto. E cortar a mão, então aqui a mão seria uma tradução possível, a palma da mão. E aí seria, os estudiosos acreditam, isso é um grupo de estudiosos de hebraico que afirmam que há uma possibilidade de que essa palavra seja vamos chamar de um arrudeio, eu posso usar esse termo. Um sentido, usar muitas palavras para falar uma coisa só. Circunlocução, eles utilizam essa terminologia, que é uma tradução do latim, que significa literalmente uma curva. E aí seria, ele usa que essa palavra é usada para falar da parte íntima da mulher. E o que é dito ali, provavelmente, é que ela passou por um processo de vergonha, até mesmo possível, ela foi depilada. Essa é uma expressão publicamente, como se fosse um ato. Ela recebe a punição de acordo com aquilo que ela fez. É uma possível tradução para esse termo. E aí nós podemos dizer, não houve um caso de mutilação na Escritura. Essa é uma tradução bem plausível no texto. Porque a palavra mão não é a mesma usada, e porque o verbo cortar também pode ser usado como sinônimo de depilar, como fazer a barba, coisas dessa natureza. Possivelmente, a penalidade dela foi essa, a vergonha dela foi ser exposta, e ela foi humilhada por isso.
A penalidade não tira o peso dos argumentos anteriores. E ali ele estabelece a ordem quando diz, não terás piedade dela. Não terás piedade dela. O que o Senhor nos ensina com a sua própria lei e com o seu mandamento e o espírito dessa lei é manter o homem com o seu padrão de homem e a mulher com o seu papel de decoro e modéstia como mulher, onde ambos devem se manter assim numa sociedade. E quando isso é quebrado, Deus trará juízo. Quando isso é quebrado, Deus trará juízo. A Escritura claramente invoca um conceito claro de que todo crime precisa de uma penalidade. E todo crime precisa ser punido. Todo pecado vai ser punido. Só que aqui a punição nos traz princípios muito claros. Como nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, da impureza, de conversações ímpias, de amizades que nos levam a um discurso pecaminoso. A mulher não deve andar ou falar ou conversar essas coisas de maneira inapropriada, desrespeitosa. Não aceite piadas, não brinque com esse tipo de coisa, não faça da sua vida alguma coisa que venha de respeitar a sua própria vida, a sua moral, a sua família. Guarde o seu vocabulário, guarde o seu coração. Isso não apenas a mulher, o decoro, a modéstia também é do homem. E por falar nós podemos falar da modéstia da vestimenta. E aí encerrarmos dizendo exatamente isso. Que nós temos a família, por exemplo, em alta conta. Porque o Deus eterno se revela como família, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos o casamento em alta conta, porque a obra da redenção, ela é descrita o marido e a mulher, Cristo e a igreja. E a vestimenta, ela precisa ser também estabelecida em alta conta, porque a descrição da nossa salvação, revestir-nos da justiça de Cristo. Essa vestimenta, a vestimenta, ela é uma marca. Não é luxo, é modéstia. É pureza. A mulher, ela deve fugir de tal comportamento e deve buscar se vestir de maneira santa, apropriada. Eu já pastoreei alguma igreja onde no púlpito você lutava para manter os seus olhos naquilo que deveria, porque as moças que sentavam na primeira fileira, elas sentavam quase sem saia. E era uma imoralidade, o culto ao Senhor, falta de modéstia. Os limites disso. A dignidade da mulher. Se há alguma coisa em que a modéstia se manifesta muito, não só no coração,
mas externamente é no modo como nós nos vestimos. Porque para entrarmos no céu, eu preciso estar vestido da justiça de Cristo. A vestimenta é uma marca do modo como eu devo viver, como alguém que foi justificado pelo Senhor. Esse é o limite dado por Ele. Se a família tem esse valor, se o casamento tem esse valor, por que a vestimenta não tem, se ela representa a nossa salvação? Você não é salvo porque se veste bem, não. Não entenda isso. Mas é um reflexo, e precisa ser um reflexo, do seu modo de se vestir. Sem sensualidade, sem mostrar o seu corpo. Mulheres, você que é casada, o seu corpo é do seu marido. Moça, você que não é casada, você mostrará o seu corpo ao seu marido, não para o mundo. Não exponha o seu corpo. Isso é pecado. Isso é a quebra da ordem. Isso é exposição. Então, quando eu vejo uma jovem que tem família, pai e mãe, vestida de modo indecoroso, eu penso, cadê o pai dessa menina? Agora, quando eu vejo uma mulher casada vestida de modo indecoroso, mostrando o seu seio, eu pergunto, cadê o marido dessa mulher? Cadê o marido dessa mulher? E quando nós nos vestimos de modo indecoroso, de modo tão pecaminoso, a pergunta principal é: quem é o meu Senhor? Quem é o meu marido? Quem é o meu pai? Para que eu me vista dessa forma. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra e refletirmos sobre as verdades que o Senhor nos ensina a partir dela. Nós sabemos, ó Deus, quão sábio é o Senhor em estabelecer limites para o homem, os limites para a mulher, a fim de que cada um possa seguir o seu papel, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a praticarmos essas coisas segundo a Tua palavra, para a Tua glória. Perdoa, Senhor Deus, quando falhamos, quando o nosso coração, mesmo buscando fazer externamente aquilo que Te agrada, o nosso coração está tão longe dessa santidade de vida. Nós clamamos o Teu socorro sobre nós, para que em todas as coisas possamos viver de modo santo, com modéstia cristã e com santidade de vida. É o que nós Te pedimos, ó Deus, para a Tua glória e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.